galera, de volta aqui com o canal Futebol e História. Eu já ia falar do meu outro canal, que é o Guerras Mundiais. Essa lá também, bem interessante. Mas rapidinho, eu gostaria de falar nesse vídeo, né, falar um pouquinho de uma das maiores vitórias que eu vi. Lógico que eu não era nascido na época, mas revi em vídeos, né, do Ayrton Senna na Fórmula 1, né? As pessoas lembram muito da vitória de 91, aquela que ele não consegue sair do carro no GP de Interlagos. O pessoal lembra muito daquela volta espetacular que o Senna deu em Donington em 1993, e o Senna era um piloto espetacular mesmo. Mas assim, eu queria falar em especial de uma corrida que, para mim, se não foi a melhor que o Senna fez, tá no top 5. Tá no top 5 com certeza. O que infelizmente, no caso, né, foi o desfecho da corrida. Acaba que apaga essa história dessa corrida que o Senna fez, né? Que as pessoas não lembram dessa corrida, ou pouco se importam com essa corrida, porque o desfecho dessa corrida ela acabou não sendo tão bom para o piloto brasileiro, né? Que foi o GP do Brasil de 1988. GP que era disputada no antigo autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que hoje virou Vila Olímpia, vai voltar a ser autódromo, ninguém sabe direito o que é que vai ser aquilo ali. E esse GP ele foi disputado no dia 3 de abril de 1988. Lembrando que o Senna chegava em 1988 a McLaren, a grande McLaren, né? O carro que era o time dos sonhos, né? Que tinha um motor Honda, chassi maravilhoso, já tinha o campeão mundial, o bicampeão mundial, o Alain Prost. Em 87 tinha sido o Nelson Piquet, e o Senna estava saindo da Lotus e indo para a McLaren. Era a primeira corrida do ano, inclusive, era que abriu o circuito, abriu o campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1, era aqui no Brasil, em Jacarepaguá, né? O Alain Prost já tinha vencido 5 corridas aqui, era o rei do Rio, né, o Alain Prost. E o que é que ocorre nessa corrida? Por que é que eu acho essa corrida tão espetacular? Primeiro, o Senna faz mais uma pole, era a 17ª pole já. O Senna tinha vindo da Lotus, viu, gente? A Lotus era uma equipe mediana, foi até a equipe que depois o Nelson teve problemas lá com a Williams, acabou indo para a Lotus. E ele fez a 17ª pole dele na primeira corrida que ele fez com a McLaren. Um tempo de 1:28.096, tempo espetacular para a época. 1:28.096. A pista não era muito longa também, para lembrar isso, pouco mais de 3.000 km, mas o Senna fez uma volta espetacular e colocou o carro da McLaren na frente. Só que no início da corrida, quando já estavam prestes a largar, né, no dia 3, infelizmente o carro do Senna engasopou, teve algum problema de ordem motor, não sei o que foi que ligou lá no carro do Senna, e o Senna sai, olha, tenta ver, de repente ele não consegue, o carro não consegue sair, ele sai correndo, se retira do carro e vai correndo até os boxes pegar o carro reserva. Até então, segundo a direção de prova, era normal, ninguém reclamou, ninguém achou ruim, no caso, essa situação. E o Senna larga, no caso, nessa corrida, ele que fez o melhor tempo, ele acaba largando dos boxes, ou seja, em último, era o 24º na corrida do Rio de Janeiro. Eu até anotei aqui, já na primeira volta ele passa de 24º para 18º, mas assim, num zap, num zup, ele já passa de 18º, vai passando aquele pessoal mais retardatário. Depois, mais um pouquinho à frente, na volta 13 das 60 voltas que tinha aquela corrida, o Senna já conseguia o 7º lugar, inclusive passando pilotos até de certa categoria, pilotos que trabalharam com ele, como Satoru Nakajima, entre outros. O Senna, ele vai passando pelos carros com uma facilidade. Quem vê o vídeo dessa corrida é uma coisa absurda. Ele vai pegando o vácuo dos carros, chega bem pertinho dos vácuos, pega o vácuo dos carros e nem conversa, passa direto. E aí ele chega em 7º lugar, ele começa a ultrapassa o Thierry Boutsen, que era um bom piloto também na época, e vai chegando quando na volta
próximo da volta 25 para 27, ele chega no Nelson Piquet, que era o quarto colocado da corrida, e ultrapassa também o Nelson Piquet. O Nelson Piquet não fez nem questão, deixou o Senna passar, não fez. E olha que eles na época eram meio tretados, meio rachados, problemáticos um com o outro, e ele passa o Nelson Piquet, ou seja, em menos de 30 voltas o Senna já estava em quarto lugar na corrida, ele largou em 24º, uma corrida espetacular do Ayrton. Ele vai passando, parece que ele estava brincando na pista, basicamente isso. Aí chega a volta 30, ele passa também, aí ele aproveita no caso, primeiro o Mansell, como sempre, dando azar, o carro dele quebrou, ele vai para terceiro. Depois o Berger tem problema no reabastecimento, demora muito tempo, ele ultrapassa o Berger, vai para o segundo lugar, ainda antes da volta 30, viu? Antes da metade da corrida ele chega, no caso, ao segundo lugar, ele que tinha largado em último, e parte para cima do Alain Prost, vai para cima do Alain Prost, que era o líder da corrida até então, né? O Alain Prost tinha largado em terceiro, passou o Nigel Mansell no início da corrida, e continuou na liderança até o final. E o Senna estava a 30 segundos e vinha tirando. Provavelmente, pro final da corrida, não sei se ele ia conseguir passar o Alain Prost, mas pelo menos chegar bem pertinho do Alain Prost, ele ia chegar. Ele estava voando naquela corrida. Ele queria, o sonho do Senna é vencer no Brasil, né? Independentemente de ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E ali era a grande chance, ele tinha um carro capaz de conseguir isso. Só que aí ele entra na volta 30 nos boxes, tem um problema sério de refrigeração no carro, da parte esquerda do carro, segundo ele mesmo falou, que o carro não estava refrigerando, e aí estava dando problema no carro. Ele ainda demora mais de 50 segundos para sair do pit stop na volta 30, e quando ele volta em sexto. E aí, no caso, ele já perde muito tempo e fica muito distante do Alain Prost. A McLaren acabou atrapalhando, se o carro também deu problema, não só como os carros de hoje, que é muito difícil dar um problema, a não ser que seja o Grosjean que esteja pilotando. E o Senna, no caso, na volta 30, ele volta em sexto lugar, mas tenta fazer novamente uma corrida de recuperação. Só que aí, a partir da 30ª volta, começa um rapaz lá apareceu, do lado lá mandado pelos emissários de prova, um emissário da prova, no caso, ele aparece com a bandeira preta e o Senna passa, ele apontando lá a bandeira preta, né? Bandeira preta é fim de corrida para o piloto. O Senna dá uma segunda volta, ele está lá no mesmo canto apontando a bandeira preta. Quando foi a terceira volta, o Senna vai para os boxes, não entende nada, e aí ele é avisado lá dentro pelo Ron Dennis, pela equipe McLaren, que ele estava desclassificado, porque segundo as normas e as regras da Fórmula 1 da época, né, ele não poderia ter saído do carro dele e corrido para os boxes para pegar o carro reserva daquela maneira. Essa foi a argumentação da cartilhazinha, se assim eu posso dizer, da Fórmula 1, né, da FOCA, da FIA. Agora a FIA nem existia lá, era a FOCA mesmo. Então, no caso, o Senna acabou sendo desclassificado. Se eu estiver falando besteira sobre FIA e FOCA, me perdoe, porque agora eu não lembro exatamente quem foi que desclassificou o Senna. Mas foi a direção de prova. Pronto, vamos para a direção de prova. A direção de prova vai e desclassifica o Senna. Uma das melhores corridas que ele fez na vida dele. Foi uma corrida espetacular, de recuperação, de ultrapassagem. Ele passava pelos carros, parecia que era brincadeira. Parecia que ali ele estava com Fórmula 1 e os outros de kart. Uma coisa absurda, a facilidade que o Senna passava de carro em carro ali. E acabou que a grande chance, né, a primeira grande chance do Senna vencer no Brasil de fato, que foi com o carro da McLaren em 1988, acabou sendo eliminado por essa bandeira preta no caso, que também teve os erros da McLaren, como eu disse, que ele voltou em sexto, mas eu não duvido nada, eu não duvido que o Senna passasse por todos os que ele tinha passado e voltasse a disputar pelo menos com o Alain Prost a primeira posição, que tinha um carro igual a ele, né? Como por exemplo em Suzuka, já no fim da temporada, foi bem parecido com isso. Ele não chegou a sair para pegar carro reserva, né? E em Suzuka ele foi recuperando e passou o Alain Prost e acabou ganhando a corrida que deu o título a ele daquele ano. Mas o ano começou, no caso, espetacular para o Senna na questão de piloto, como corredor da McLaren, espetacular, mas infelizmente com
o jogo político da Fórmula 1, ele acabou sendo desclassificado daquela corrida. Para mim foi uma das maiores corridas que o Senna fez. Só lembrando que o pódio dessa corrida, né, desse GP de Jacarepaguá no Rio de Janeiro, ele ficou com o nosso querido Nelson Piquet em terceiro, que era da Lotus. Lembrando que o Nelson vive falando mal da Lotus, vive dizendo que foi a maior besteira que ele fez foi ter saído da Williams e ir para a Lotus, mas até que começou a temporada bem, né? Depois é que as coisas desandaram. O segundo lugar foi para o Gerhard Berger da Ferrari, depois foi grande companheiro de Senna na McLaren, e o primeiro lugar foi para o professor, o francês Alain Prost, que acabou aproveitando, né, que o Senna foi desclassificado e venceu até com uma certa facilidade, com uma certa tranquilidade naquele ano, que foi dominado pelas McLarens Hondas. Ok, gente? Então, essa para mim foi uma grande corrida do Senna que pouca gente lembra. E aí vale a pena citar, vale a pena lembrar, não só falar daquelas que são cantadas e entoadas, né? Então, assim, o que mostra como era fenomenal o piloto Ayrton Senna. Grandíssimo piloto. Ok, gente? Então, quem gostou, dá uma curtida. Quem não gostou, deixa os comentários embaixo porque não gostou, o que é que eu deveria melhorar, o que é que eu posso melhorar, sugestões para novos vídeos e até a próxima. Valeu!